A troca de comando nas Forças Armadas da Ucrânia não é apenas uma mudança de nomes, é um reflexo de tensões ocultas e falhas operacionais que podem redefinir o rumo do conflito. O que realmente está por trás da substituição de Alexander Syrski por Mikhail Drapa? Enquanto a justificativa oficial fala em necessidade estratégica, os bastidores revelam uma história muito mais complexa. Prepare-se para entender como essa decisão pode impactar o futuro da guerra e o equilíbrio de poder na região. Alexander Syrski, conhecido por sua longa trajetória militar, tornou-se alvo de crescentes críticas após o fracasso de uma ofensiva estratégica na região de Kursk. Considerada essencial para alterar o curso do conflito, essa operação culminou em severas perdas de recursos humanos e materiais. A área, reconhecida por sua relevância geopolítica e por ser cenário de batalhas históricas, acabou simbolizando a falha em responder adequadamente às estratégias adversárias, o que colocou em xeque a liderança de Syrski. Muitos acreditam que sua dificuldade em se adaptar às táticas russas foi decisiva para sua remoção. Além disso, surgiram informações de que Syrski teria resistido à implementação de sistemas digitais nas operações militares, um avanço que poderia ter melhorado significativamente a coordenação no campo de batalha. Essa resistência gerou tensões com lideranças políticas e alimentou críticas sobre a obsolescência de sua abordagem diante das demandas de um conflito cada vez mais tecnológico. O contexto se agravou com especulações sobre sua lealdade, uma vez que ele possui origens russas e vínculos familiares no país vizinho, alimentando desconfianças de um possível conflito de interesses. Agora, o comando está nas mãos de Mikhail Drapa, um oficial mais jovem e ainda em ascensão, descrito por alguns como audacioso e focado em corrigir os erros do passado. Drapa enfrenta um cenário desafiador. Precisa restabelecer a confiança em uma estrutura militar desgastada não apenas por derrotas estratégicas, mas também por divisões internas e um moral abalado. Seu desempenho será avaliado pela rapidez e eficiência com que conseguirá implementar mudanças e consolidar a unidade entre as tropas. Do outro lado do conflito, a saída de Syrski é percebida pela Rússia como um sinal de fraqueza no comando militar ucraniano. Para Moscou, essa instabilidade oferece uma janela de oportunidade. As forças russas, bem posicionadas, intensificaram ataques cirúrgicos e implementaram tecnologias avançadas, como mísseis de longo alcance e drones de reconhecimento, para consolidar sua superioridade no campo de batalha. Essa estratégia não só reforça sua posição militar, como também projeta uma mensagem clara de vantagem tática sobre o adversário. No território ucraniano, a recente mudança de liderança deixou uma atmosfera de incerteza tanto nas tropas quanto na população. Mikhail Drapa, o novo comandante, iniciou rapidamente uma série de reformas voltadas à reestruturação do comando e à otimização da logística militar. No entanto, o fator tempo joga contra ele. As forças armadas ucranianas, já desgastadas por uma campanha prolongada, enfrentam o desafio de lidar com um adversário altamente equipado e adaptável, enquanto buscam sustentar operações em um cenário marcado por severas limitações de recursos. Nas linhas de frente, a situação é ainda mais crítica. Soldados exaustos enfrentam condições extremas, desde o frio rigoroso até a escassez de suprimentos, ao mesmo tempo que lidam com o estresse psicológico de uma guerra sem data para terminar. Esses combatentes, que se tornam a linha de defesa de Drapa em sua missão de consolidar a resistência, são o termômetro do impacto imediato de suas reformas. Por outro lado, a população civil, dividida entre a esperança e o desespero, enfrenta um cenário de destruição que se espalha por cidades, vilarejos e campos outrora pacíficos, agora transformados em zonas de conflito. A substituição de um comandante, por mais estratégica que seja, não soluciona os problemas estruturais que afligem o exército ucraniano. Drapa entende que sua maior prova será equilibrar iniciativas de curto prazo, como a introdução de táticas inovadoras no campo de batalha, com uma estratégia sustentável e coerente para o futuro. Ele também precisará lidar com o desafio de unir um comando fragmentado, conquistando a confiança de seus subordinados enquanto enfrenta o peso de expectativas elevadas. No entanto, especialistas militares
militares alertam que mudanças abruptas na liderança podem ter implicações além do esperado. Em conflitos de atrito, onde o desgaste é uma arma poderosa, tais alterações são frequentemente interpretadas como sinais de fraqueza ou desespero, especialmente por adversários atentos como a Rússia. Moscou, sempre alerta para oportunidades estratégicas, pode explorar esse momento de transição para intensificar sua ofensiva e testar os limites do comando de Drapa. A estratégia russa já demonstra sinais de adaptação a essa nova fase. Forças no fronte utilizam táticas de saturação, ataques coordenados com mísseis de precisão e incursões localizadas para manter a pressão sobre as linhas ucranianas. O objetivo, ao que parece, não é apenas consolidar ganhos territoriais, mas também explorar ao máximo a desorganização temporária que mudanças na liderança costumam gerar. Para os estrategistas russos, cada movimento mal calculado do novo comando ucraniano pode ser transformado em uma oportunidade tática decisiva. Enquanto isso, no campo político e diplomático, o impacto da liderança de Drapa começa a ser analisado por aliados e críticos da Ucrânia. A questão que permanece no ar é se o novo comandante será capaz de superar a combinação de desafios táticos, estruturais e psicológicos que ameaçam corroer a capacidade de resposta de seu exército. Sua habilidade em mobilizar recursos, manter a moral das tropas e adaptar-se rapidamente às condições do campo de batalha será essencial para determinar se essa mudança no comando é um renascimento estratégico ou apenas mais um capítulo de dificuldades em um conflito que já se estende por tanto tempo. O desenrolar dos eventos nas próximas semanas será um verdadeiro teste para as forças armadas ucranianas. A substituição no comando pode representar uma chance de redefinir estratégias e corrigir erros do passado, mas também pode expor ainda mais as fragilidades estruturais de um exército desgastado. Para Mikhail Drapa, o desafio é monumental. Ele precisa provar que tem não apenas a habilidade técnica, mas também a resiliência e a visão necessárias para liderar em um momento crítico. O peso das expectativas é imenso, assim como a pressão para entregar resultados em curto prazo. A tarefa de Drapa é hercúlea. Ele herdou uma estrutura militar que luta para equilibrar a modernização com recursos limitados, enquanto enfrenta um adversário que já se adaptou às nuances do conflito. A capacidade de Drapa de implementar mudanças efetivas será medida não apenas pela reestruturação logística, mas também pela moral das tropas, que há muito tempo enfrentam os horrores de uma guerra prolongada. Cada decisão sua será analisada minuciosamente, tanto por aliados quanto por inimigos, e qualquer erro poderá custar caro. A guerra moderna exige mais do que força bruta e estratégias convencionais. Ela é marcada pela necessidade de liderança inovadora, inteligência operacional e antecipação constante dos movimentos do adversário. Drapa não enfrenta apenas o exército russo, mas também o relógio, as condições adversas do campo de batalha e a pressão interna por resultados imediatos. Enquanto isso, Moscou, com seu arsenal bem equipado e estrategistas experientes, observa cada movimento de Drapa, pronta para explorar qualquer sinal de hesitação ou erro estratégico. Por outro lado, a Rússia já demonstrou sua habilidade em transformar transições de liderança no campo adversário em oportunidades táticas. A troca de comando na Ucrânia será vista como uma vulnerabilidade temporária, uma janela de oportunidade para intensificar ataques e testar os limites do novo comandante. A utilização de armas de longo alcance e táticas de desgaste por parte das forças russas visa minar a moral ucraniana e enfraquecer ainda mais a capacidade de reação de Drapa e seus subordinados. Além disso, o impacto psicológico dessa mudança no comando não pode ser ignorado. Para as tropas ucranianas, a substituição de um comandante pode trazer incerteza e desconfiança, mesmo com a promessa de um novo começo. Drapa precisará não apenas apresentar resultados concretos, mas também conquistar a confiança de soldados e oficiais, criando um senso de unidade em meio ao caos. No entanto, a complexidade do conflito vai além do campo de batalha. A Ucrânia precisa equilibrar sua estratégia militar com as demandas políticas e diplomáticas, garantindo o apoio de aliados internacionais enquanto lida com divisões internas. Nesse contexto, Drapa precisa ser mais do que um comandante militar. Ele deve se tornar um símbolo de renovação e esperança em meio à adversidade. Enquanto isso, o futuro do conflito permanece envolto em incertezas.
As decisões tomadas nas próximas semanas não definirão apenas o destino imediato da Ucrânia, mas também estabelecerão precedentes para a forma como conflitos modernos serão travados e resolvidos. Uma coisa, no entanto, é inegável: a troca de lideranças não altera a dura realidade enfrentada diariamente no campo de batalha. Drapa está agora no centro de um jogo implacável, onde cada movimento pode determinar o futuro de sua nação.